Muito bem. 11 da manhã, 36 minutos. Recebi aqui a mensagem. Pode falar. 11 da manhã, 36 minutos. Hoje estamos aqui enfrentando as dificuldades que de vez em quando acontecem no mundo tecnológico, mas estamos aqui firmes e fortes com o Esporte em Destaque desta sexta-feira, modo home office, tá certo? Estamos no modo home office nesta sexta-feira. Dia 3, é isso, meus caros? Dia 3 de dezembro de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30. Hoje com os heróicos trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e também a versão áudio a versão de áudio, né, rádio/podcast lá no canal de áudio do Boc News e também no aplicativo da rádio do Boc News. O programa desta sexta, como eu já disse, vocês já perceberam, eu estou aqui no modo home office, mas temos um convidado especial e direto do estúdio do Boc News, o nosso sempre jovem e talentoso João Pedro Bezerra. Felipe Brandão, pode dividir a tela aí para eu apresentar os nossos participantes do programa de hoje? Vamos lá, dividindo a tela. Sim, já tem gente mandando mensagem para a gente aqui e tal. Tá aí, ó, o nosso João Pedro Bezerra lá no canto, lá no estúdio do Boc News, tá certo? E o Caio Nascimento, que é o nosso convidado de hoje, jornalista que sabe tudo sobre categorias de base, ele olha, né, ele percebe jogadores que têm talento. Ontem, por exemplo, eu não consegui ver direito o jogo do Santos contra o Palmeiras, mas li algumas pessoas dizendo que o resultado não foi tão justo assim, que o Santos poderia ter vencido. Li também que o goleiro do Santos é muito bom, que o Santos tem hoje 2 laterais esquerdos que são de um nível assim, muito acima da média. Então, eu espero, com a participação do Caio hoje, poder trazer ao torcedor do Santos informações sobre os meninos da Vila que são tão importantes aqui para o Santos Futebol Clube. Deixa eu pedir o primeiro destaque do João, destaque matemático, João. Afinal de contas, neste final de Campeonato Brasileiro, nós estamos tendo aí times que estão escapando do rebaixamento e outros que estão se complicando. Rodada foi boa para o Santos ontem, né? Eu acho, derrota do São Paulo, enfim, o Bahia perdendo também. Ainda falta muita conta para ser feita, João. Bom dia. Bom dia, Alex. A conta agora está mais simples, né? A vitória. Tá me ouvindo? A vitória do Bahia. Do Bahia não, a vitória do Atlético Mineiro ajudou muito o Santos e a matemática é simples. O Santos precisa só de um empate, um pontinho para escapar do rebaixamento, né? Fazendo essa matemática. E se o Santos perder os 2 jogos, que eu acho muito difícil, o Santos tem que torcer pro Bahia não ganhar os 2, porque o Bahia chega também a 46 pontos, mas passa o Santos em número de vitórias. Isso também contando que o Atlético Paranaense passa o Santos, o Cuiabá passa o Santos, o Juventude, o Atlético Goianiense, o São Paulo, enfim. Hoje está muito mais fácil o Santos conseguir uma vaga para a Copa Libertadores, né, que o Santos está atrás de Internacional, Ceará, do que o Santos ser rebaixado. Lembrando que o Santos precisa vencer o Flamengo se quiser sonhar com a Libertadores, torcer por um empate do América Mineiro e do Ceará e também para o Internacional tropeçar diante do Atlético Goianiense e assim o Santos chega à última rodada, quem sabe, pensando numa vaga da Libertadores, dependendo dos resultados, Alex. Pois é, mas é muita conta, hein, João? Tá louco, muita conta conta. demais. É muita conta. É um dos brasileiros mais emocionantes dos últimos anos, né? Porque o Santos pode ir para a Libertadores, pode cair, o mesmo acontece com o São Paulo, né? Então, muita matemática, tem que pegar a calculadora e hoje tem 2 jogos que o Santos, na verdade são 4 jogos, mas 2 que o Santos tem que ficar de olho, né? Atlético Paranaense e Cuiabá, esse é o principal. E a outra partida que o Santos precisa ficar de olho é do Juventude, né? O Juventude enfrenta o Fortaleza fora de casa. É isso aí. Eu torci pro Grêmio ontem justamente para obrigar o São Paulo a ganhar do Juventude na próxima rodada, tá certo? Ô Caio, você é bom de conta também, rapaz? Você entende mais de categoria de base do que de matemática? Porque a gente que é jornalista normalmente não manja bulhufas de matemática, né? Tanto é que somos da área de humanas. Mas enfim, você acha ainda que carece essa preocupação do Santista com
percentuais e quem vai empatar, quem vai perder. Eu estou meio escaldado, eu fiquei tão traumatizado essa temporada que eu vou fazer conta até o último minuto. Aliás, alguém postou no Twitter agora há pouco que o Flamengo talvez vá dar férias, vai botar o time reserva. Eu sou totalmente a favor que o Gabigol já vá para as Bahamas, para Aruba, o Bruno Henrique vá para os Emirados Árabes. Pode botar o time reserva todinho. Estou exagerando, Caio? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Alex. Bom dia aos telespectadores aí. Eu acho que eu vou na sua. Eu acho que o seguro morreu de velho, né? Ninguém nunca falou isso antes, né? Então é importante você sempre ficar um pouquinho resguardado com a situação. Não sou bom de matemática, né? Até porque a gente fez jornalismo justamente por causa disso. Mas a situação, eu acho que envolve muitos fatores, né? Acho que é o que mais joga a favor, especialmente para o Santos, é que tem muito confronto direto, né? Já teve vai ter hoje, né? Atlético Paranaense e Cuiabá, então talvez seja um jogo que defina muitas pretensões, não matematicamente, mas o futebol, né? O campo, né? Eu acho que talvez seja por isso que eu imagino que você está um pouco resguardado também, né? Não é só matemática, né? O campo também é uma coisa muito complicada, então a gente nunca pode confiar 100%, né, no que diz a tabela, tem que esperar um pouquinho. Eu até fazendo as minhas contas aí e tal, já percebi que, por exemplo, se o Atlético, eu acho que o Atlético Paranaense precisa ganhar de tudo que é jeito do Cuiabá. Aí se o Cuiabá ganhar na penúltima rodada, o Santos ainda joga pelo empate com o Cuiabá. Estou imaginando aqui se o Santos perder para o Flamengo e o Bahia, o Juventude ganhar os outros jogos. Então, assim, diante do que aconteceu, um ponto, como disse o João, basta, ou contra o Flamengo ou contra o Cuiabá. Eu só não quero, eu espero que se resolva antes, que eu não quero sofrer na última rodada, né? Porque aí fica aquela coisa, defendo o empate, vou pro ataque contra o Cuiabá, Alex, e tal. Enfim, não sei, eu tenho um pouco de medo. Aliás, não sei nem se era bom o Cuiabá já não se livrar logo para vir sossegado aqui na Vila, quinta-feira da semana que vem. Fala, João. Eu acho que o Santos já escapa antes de jogar na segunda-feira. Eu acho que o Bahia não ganha do Fluminense. Acho que esse jogo tá com cara de empate. O Fluminense também joga para garantir uma vaga na Copa Libertadores, né? Então são um jogo de duas pretensões. O Bahia para tentar escapar do rebaixamento e o Fluminense querendo garantir matematicamente a classificação para a Libertadores. Muito bem. Então vamos começar a falar. Daqui a pouco eu vou até pedir uma opinião para o Caio a respeito do que ele acha do trabalho do Fábio Carilli. Ontem na live do Canal 10 a gente até debateu bastante isso, muita gente falando. Eu pus uma enquete no Canal 10 com 86% favorável à continuidade do Carilli, e aqueles que são contra pontuando algumas coisas, né? Aquela coisa que a gente escuta sempre, é defensivo, é retranqueiro, não sei o quê. Como se o Santos fosse ter do dia para a noite uma máquina de fazer gols. Eu acho que o time vai melhorar o ano que vem, independentemente de qualquer coisa. Os meninos vão estar mais cascudos, vai ter gente saindo do departamento médico, vai vir um outro jogador. Aliás, ontem surgiu o nome do Bruno, eu não me lembro o sobrenome dele, mas o Caio vai saber, o da Caldense que está no Vitória. Eu vou perguntar para ele sobre isso daqui a pouco, se nesse perfil de reforços o Santos pode conseguir ficar mais sossegado ano que vem. Mas quando eu conversei com o Caio para ele participar do programa aqui, a gente pode falar sobre os jogadores que eventualmente venham, sobre o trabalho do Carilli, mas olhar diretamente, especialmente para esse time sub-20, que tem alguns jogadores que a torcida já está se acostumando a ver. O principal talvez seja o Juan, porque teve aquela história toda dele vai, não vai, né? O Santos vai comprá-lo junto ao Flamengo de Guarulhos. Na tua opinião, Caio, esse Juan, ele é o grande nome deste time sub-20, ou a gente precisa prestar atenção mesmo nos dois laterais, no menino lá, o Michel, né, que é o centroavante, o goleiro, que é muito bom, aquele Jair, zagueiro, que já elogiaram bastante. Qual é o raio-x que você faz desse time sub-20? Aproveite e fale do jogo de ontem, se você concorda que não foi merecido para o Santos o empate, Caio. Bom, o Juan ele acaba ganhando maior destaque porque é centroavante, né? E fez uma temporada boa. Ele ganha destaque merecidamente. Acho que ontem foi o 16º gol dele pelo Santos. Então, teve muitos jogos difíceis, né? Na base que ele resolveu em jogadas que ele tirou da cartola. Eu acho que, primeiramente, né? Para analisar o sub-20 do Santos, especificamente falando, tem que relevar o contexto, né? O Santos está no terceiro. Se você for levar ferro e fogo no quarto treinador, né?
na categoria. Isso daí é muita coisa para jogadores juvenis, né? Até 2001, né? Jogadores nascidos até 2001. Começou com o Arão, depois foi para o Chip, e depois ficou, entre aspas, jogando com 2 treinadores, né? O Helder Campos, né, que foi o treinador do Sub-17 e depois acabou o Sub-17 subiu para o 20 para ser auxiliar. E, no caso, em outras partidas também foi o Thiago, né? O Thiago Lima, que tinha sido treinador do Santos Sub-20B no ano passado, que chegou na semifinal do Paulista. E pode ser que faça isso de novo, né? Só que o Paulista do Sub-20 da temporada passada, aconteceu esse ano, né, por conta da pandemia, mas que é relativo a 2020, ele foi dividido, né? Não foi tão competitivo quanto esse ano. Foram menos equipes, e assim o Santos conseguiu chegar, mesmo com uma geração bem dividida, né? Se a gente pode falar dessa maneira, porque estava em 2 campeonatos ao mesmo tempo, conseguiu atingir o campeonato, conseguiu atingir a semifinal do campeonato, que o Santos pode voltar a atingir pelo segundo ano seguido. Mas, assim, o Juan é um dos destaques, na minha opinião. Gosto muito do perfil dele, é um tipo de centroavante que vocês não têm hoje. Eu acho ele diferente do Marcos Leonardo, por exemplo, é um jogador mais alto que o Marcos Leonardo. É um jogador que, na minha opinião, até poderia jogar junto com o Marcos Leonardo, se o Santos visa mudar o estilo de jogo, por exemplo, jogar com 2 atacantes, que é uma coisa que está acontecendo, né? O Santos não está jogando no 4-3-3, como o torcedor às vezes leva a acreditar, é mais um 4-4-2, com o Lucas Barbosa caindo pela ponta, até no Liberdade, né? Pelo lado direito, cai pela ponta, fecha pelo meio, a mesma coisa acontece, né, do outro lado. Então, assim, é um 4-4-2 quando o Santos tem a bola, por isso que tem o Michel, né? Você citou o Vitor Michel, e o Juan. O Juan é um jogador que, por mais que tenha uma grande quantidade de gols, ele não é um centroavante de área fixo, embora seja alto, ele é forte fisicamente, mas é um jogador que tem uma técnica muito interessante. Para ficar mais fácil, né, uma argumentação a favor do Juan, é usar o Bruno Marques como exemplo. O Bruno Marques é um perfil totalmente diferente dele. Ainda é mais alto que o Juan, acho que o Juan deve ter 1,83m, 1,84m por aí. O Bruno Marques é 1,90m, é um jogador muito mais fixo dentro da área, né, um jogador bem menos técnico em comparação ao Juan, não sai tanto da área quanto o Juan sai. O Juan, inclusive, até na segunda metade, né, da temporada da equipe sub-20, começou a usar a camisa 10. Então, assim, ele sai, ele pode fazer a função do meio ofensivo, ele é um segundo atacante, mas também pode ser... Ele é quase o Allan Kardec, Caio? Boa comparação, boa comparação. Ele lembra bastante o Allan Kardec. Então, assim, para diferenciar, né, os últimos centroavantes que passaram pelo sub-20 do Santos, o Juan é mais técnico, o Juan é mais participativo que o Bruno Marques. E, na minha opinião, eu acho que entrega gols mais difíceis que o Bruno Marques. E para pensar num jogador assim, mais profissional, pode ser até o Allan Kardec, um jogador que teve uma grande passagem, né, com o Santos em 2012, faz uma função dentro de campo similar ao Allan Kardec. Mas eu não vejo ele como principal destaque. Na minha opinião, foi o Breno, o goleiro do Santos. Para mim, ele foi o grande destaque do Santos, tem sido o grande destaque do Santos, mesmo sendo um time muito, sobretudo no primeiro semestre, né, de 2021, nos primeiros 7 meses de trabalho, ele foi muito importante para o Santos, porque mesmo com um time muito abaixo, né, bem desorganizado, ele evitava vexame do Santos, ele evitava até algumas vitórias que o Santos teve durante a temporada que foram difíceis, ele que segurava a bronca. Eu acho que há muito tempo eu não vejo um goleiro tão completo quanto ele na base. Ele é muito bom saindo do gol, não é um goleiro que espalma a bola, ele é muito seguro, um goleiro que sai jogando muito bem, elástico. Ontem ele fez uma defesa à la Gordon Banks, né? O Santos poderia ter perdido essa partida contra o Palmeiras se não fosse por conta de uma intervenção crucial do Breno. Citar outra defesa muito importante do Breno na partida de ida, né, aí em Santos, entre Santos e Ponte Preta. Santos virou o jogo contra a Ponte, né? Tava perdendo, virou o jogo. E 2 minutos depois que o Santos virou o jogo, a Ponte só martelando o Santos. Teve uma hora que saiu, foi o Matheus Douglas, que saiu cara a cara com ele conseguiu abafar, né? Um lance que exigiu muita técnica e muita leitura de jogada. E foi aquilo ali que salvou o Santos de tomar um empate, né? Um jogo que seria muito complicado para o Peixe. Então eu vejo ele, se você for levar ferro e fogo, né, como principal jogador do Santos, porque ele foi o que mais trabalhou, né? Até o Jair virar zagueiro, né? Fazer dupla de zaga. O Santos era um time muito exposto defensivamente, então ele aguentou muito bem as pontas. Então, assim, pensando, né, de uma maneira geral, o Juan dá para colocar como destaque, mas para mim o Breno foi o principal destaque. Lucas Barbosa jogou muito bem. Lucas Barbosa
teve 2 jogos no começo do ano com o Roland, né, quando era treinador do Santos, mas depois ele foi rebaixado para a equipe sub-20 e sub-23, né, mas tem sido muito importante para o Santos, é um jogador que chamou muita responsabilidade. O Wesley Patati é um outro que todo mundo quer ver, né, um jogador que é muito diferente, mas ele tá, no caso, nos últimos jogos ele tem até ficado mais no banco, né, contra a Ponte Preta especialmente. Contra a Ponte Preta e esse primeiro jogo contra o Palmeiras, ele ficou no banco, estava a serviço da seleção brasileira sub-18, né, que jogou a Revelations Cup lá no México, entrou nas 3 partidas, mas sempre entrando no segundo tempo. Mas antes disso, sobretudo, né, durante o Paulista, ele foi um dos principais jogadores do Santos, dá para colocar ele como destaque, mas eu não sei se o Santos pensa nele para a equipe principal em 2022. Ainda é um jogador nascido em 2003, né, embora seja, por exemplo, só para ficar no campo de comparação de idade, na mesma idade do Marcos Leonardo, né, que eu acho que é incontestável hoje na equipe principal. O Wesley Patati, que é 2003, ainda está um pouco abaixo no que a gente exige de questão física. Questão técnica, ele é muito importante, também foi eu acho que colocaria ele no mesmo patamar do Breno, importância para o Santos, em jogos difíceis em que, por exemplo, às vezes ele, entre aspas, tá, jogou sozinho, sobretudo quando o Juan e o Lucas Barbosa estavam ajudando a equipe na Copa Paulista e no Brasileiro de Aspirantes. Então, assim, muitas vezes o Rojão sobrou na mão do Wesley Patati e ele soube se virar. Um jogador que mostra, né, talento no drible e velocidade, sobretudo pela ponta, mas que quando ele foi utilizado pelo meio também mostrou ser um jogador muito inteligente. Então, assim, faz uma função que hoje o Santos hoje não, né? Mas pensando no futuro para o Santos é importante. Um jogador com mais de uma função. Joga por fora, joga por dentro, tem um bom drible, tem uma inteligência, um QI de jogo ali no último terço que é muito importante para o Santos. Um jogador que gosta, né, de desequilibrar na individualidade. Mas eu acho que pensando em equipe principal, mais em 2022, eu acho que o Santos vai esperar um pouco para ver. Ele já, eu até converso com outros colegas que acompanham o base, ele já até me surpreendeu em comparação a 2 anos, até um ano e meio atrás, questão física, ele cresceu bastante, ficou bem forte, mas não sei se ainda é o suficiente, né, para o ano de 2022. Porém, é um nome que tem que ficar muito no radar do Santos. Bom, já falei, né? Juan, Breno, Wesley Patati foi muito bem. O Jair é um jogador de 2005, né? Um zagueiro de 15 anos jogando sub-20. Isso é um negócio que chama muito a Tem 15 anos? Né, na realidade. 16 anos. Isso... É 2005. O Ângelo da zaga, é isso? Hã? É o Ângelo da zaga? É quase. Se você for parar para pensar, né, o Ângelo ele é mais 2005 do que 2004, né? Porque o Ângelo faz aniversário agora em dezembro. Ele tá mais para 2005 do que para 2004. Mas o Jair, por exemplo, né, é um jogador de 2005. Nascido em 2005 e foi titular. Eu acho que assim, é uma pena, né, que ele tenha saído no jogo da volta contra o Ponte Preta. Ele teve um acidente, né, de jogo, bateu a cabeça. E acho que ele não joga, ele não jogou ontem, acho que não joga a volta. Volta para o Santos só numa semifinal. Mas é um jogador para ficar de olho. Não acho que vai ser um jogador já para 2022, até pela movimentação do Santos na equipe principal, né? Bauerman, apareceu o equatoriano lá, o Kangá, né? Mas parece que não vem, mas mesmo assim, o Santos parece que tem uma movimentação maior para zagueiro. Então acho que e até acho que para ele seria importante se firmar na equipe sub-20, que é um zagueiro muito diferente. Ele é um zagueiro alto, mas com boa saída de bola, ele é ágil, então assim, é difícil você encontrar esse tipo de jogador. E ainda com 16 anos de idade, parece que já tem 1,93 m, então é raro. O Santos não tem ainda vai crescer, né? Ainda vai crescer. O Santos hoje, né, se a gente for parar para pensar na equipe principal, o Santos não tem zagueiros altos, né? Por isso que eu acho que está indo atrás do Richard, por exemplo, que é o volante, né? Porque o Santos não é uma equipe alta. Então, assim, isso daí é um negócio importante. Hoje no futebol moderno tem que ter jogadores altos também. E o Jair, ele é alto e ágil ao mesmo tempo. Então, assim, compensa muito. Mas eu acho que é um jogador para ganhar mais casca, mais hierarquia no sub-20. Já está mostrando coisas impressionantes, na minha opinião. Então, é um cara para a gente ficar de olho. Você falou dos laterais, né? O Lucas Pires, né, que é o que talvez tenha brilhado por mais tempo. Hoje, agora não está tanto, porque voltou o Pedrinho, né, que é um lateral que sempre foi muito importante na base do Santos. Estava lesionado. Aquele Pedrinho escaramuça, né? Ele mesmo. E eu acho que a volta dele foi muito importante para o Santos. Acho que, especialmente visando o sub-20, né? Porque não só dele, mas como a do Sandro. Acho que o pessoal que está assistindo deve lembrar do nome do Sandro. Também chegou a participar do plantel principal do Santos nesse começo de temporada com o Roland.
um lateral direito, né? No caso, muito experiente, foi muito importante na base do Santos também. A volta dos dois foram importantes em termos de desempenho e segurança, né, para a equipe sub-20. E o Lucas Pires acabou ficando mais no banco, né? Porque o Lucas Pires era da equipe de aspirantes, equipe 23 do Santos que jogou a Copa Paulista. Então, acho que por questão de quem já estava jogando, né, ou de quem já estava alocado para o sub-20, ele acabou ficando no banco esperando. Mas, por exemplo, tem dois laterais esquerdos interessantes vindo aí, mas eu acho que até pela questão de idade, né, e por ter sido um pouco mais desequilibrante em jogos que exigiram, né, foram jogos mais profissionais, como a Copa Paulista, o Lucas Pires acho que já deve fazer parte do plantel do Santos em 2022, porque é um lateral. Ele até tem mais características ofensivas do que defensivas, né? Bem mais ofensivo. Ele é bem ofensivo, é driblador, tem um bom cruzamento. O Santos, por exemplo, né? Se a gente visar um time que joga com linha de 3, né, na zaga, você tem um cara que é mais ala do que o lateral, para ele é um movimento natural, né? É uma situação em que ele pode ficar mais tranquilo, se desenvolver melhor. O Pedrinho, ele já é um jogador que joga mais em linha de 4, é um jogador que tem boa defesa, mas também tem bom ataque. É um lateral que tem boa relação com a bola, né? Ele é bom tecnicamente. Acho que, assim, esses dois laterais esquerdos são interessantes para o futuro do Santos. E a mesma coisa eu penso pelo Sandro. Já teve passagem no profissional, voltou de lesão, mas voltou bem. É importante para ver, né? Também a gente não pode descartar, né? Que no começo do ano, né, em janeiro, tem a copinha. Então, assim, para jogadores que voltaram de lesão, como o Pedrinho, como o Sandro, vai ser fantástico. Porque não só vão recuperar o tempo perdido, né? Já estão recuperando bem, voltaram na fase de mata-mata no Paulista, mas vão ter mais tempo de jogo pensando na copinha. E aí, no caso, né, se estiver bem fisicamente, já dá para você imaginar os jogadores participando de treino, né, com a equipe principal. Mas são jogadores que, ao voltar de lesão, elevaram, né, o nível técnico do Santos. É um time que hoje sofre muito menos defensivamente do que sofria posteriormente. Outro jogador que eu acho que é pouco falado, até pensando num contexto de encaixar a equipe, foi o João Vitor, né? Ele é popularmente conhecido como Balão, né? Joga com a camisa 8. Ele é um meio-campista que o Santos precisaria, eu acho que até pensando no futuro, não é muita característica do que tem subido no Santos ultimamente, porque ele é um meia área, né? Um meia que ele tanto é bom defensivamente como chega no ataque, tem bom passe, ajuda bastante na recuperação de bola. Então, assim, ter esse meia que é bem intenso, né, um jogador que joga dos dois lados, né, como a gente fala, é muito bom para o Santos. É um cara que veio, né, no começo de abril, se não me engano, para reforçar a equipe, pensando justamente no começo do Paulista, e que tem se destacado. A partida de ontem contra o Palmeiras foi muito boa dele. Então, assim, são jogadores que podem ajudar bastante, né? Barbosa, Juan, Breno, os dois laterais, o Pedrinho e o Sandro. Eu acho que o Lucas Pires já deve considerar ele como jogador do principal. O Balão é um jogador muito importante. O Patati é uma estrela, mas acho que é importante a gente dar uma segurada para ver como é que ele vai começar o ano de 2022. Muito pela idade dele ainda, né? 03. Mas são esses os principais jogadores que eu vejo de importância para o Santos no sub-20. E com relação à partida de ontem contra o Palmeiras, eu acho que mesmo, concordo com você, teve muita gente falando, o Santos poderia ter vencido? Poderia. Mas se a gente for analisar os 90 minutos, acho que o empate foi justo. O Santos foi muito bem no primeiro tempo, mas acho que no segundo tempo o Paulo Vitor, né, o treinador do Palmeiras, que era da seleção da geração 04, na geração do Ângelo, conhece muito bem o Santos. Então, ele foi muito importante para o Palmeiras no segundo tempo, mudou o jeito da equipe jogar, colocou o Hendrick, né? Esse é 06, tá? Esse aí tem 15 anos, então é um jogador que empatou a partida para o Palmeiras. O Santos, eu acho que, até se você for parar para pensar, teve mais chances contundentes, mas pelo primeiro tempo do que pelo segundo tempo. O Santos caiu bastante no segundo tempo, acho que sentiu a questão física também. E o Palmeiras, né, foi melhor no segundo tempo. Acho que 1-1 ali ficou de bom tom. O Santos costumeiramente joga melhor fora de casa, tá? Ou tem desempenhado melhores partidas fora de casa. Um time que é muito rápido, né? Porque tem o Patati, tem o Juan, que apesar de ser um homem de último terço, ele tem uma boa explosão física. Tem o Fernandinho, né, que é um jogador rápido. Os laterais, eles apoiam também. Então, assim, para o Santos é interessante. É um time que é muito leve. Então, jogar fora de casa geralmente não é uma notícia ruim para o Santos. O fato de ter, pelo menos, né, empatado com o Palmeiras, que está no momento de base melhor que o Santos na base, tá? Não estou falando de revelações apenas, mas um momento competitivo na base, foi importante para o Santos. Não ter perdido, mesmo com o Palmeiras desfalcado, foi importante.
porque tem esse retrospecto do Santos. Vai jogar em Guarulhos, né? Não vai jogar no Allianz. O Palmeiras geralmente manda seus jogos da base, especialmente no Sub-20. No Allianz não vai poder mandar, vai ser em Guarulhos. É um campo com dimensões semelhantes ao do CT Pelé, onde o Santos jogou ontem, mas ele é mais aberto, né, nas alas. Então, para um time que precisa de espaço, um time que contra-ataca em velocidade, como o Santos faz, pode ser um jogo bem convidativo, de uma maneira geral, né, se a gente for parar para pensar. É domingo, né, o jogo. O próximo jogo é domingo. Aliás, eu ouvi, o pouco que eu ouvi do jogo, tinha jogador que estava em campo lá no CT Pelé que jogou contra o Cuiabá. E o time que voou contra o Cuiabá, né? Como o Palmeiras vai jogar o Mundial de Clubes em fevereiro, eu não duvido nada que esse time que atuou contra o Cuiabá e esses jogadores aí do Sub-20, muitos estejam na partida do Santos contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, porque 12 é a final do Mundial, 13 é o jogo Santos e Palmeiras no Allianz Parque. Então a gente precisa já até conhecer os rivais aí do futuro. Mas o Caio deu uma aula para a gente aqui, o João está lá só escutando. Então a gente vai entrevistar o Caio, né, nesse programa de hoje, basicamente. O Felipe Brandão me informa que nós temos condições de fazer o break. Aí eu vou garantir para o João uma pergunta para o Caio no próximo bloco e vou também registrar as mensagens dos nossos internautas, telespectadores que estão aqui conosco. Podemos ir para o break, então, Felipe Brandão? Me dá um toque aqui no nosso sistema interno. Se pudermos, vamos lá. Senão, eu vou no testemunhal aqui mesmo, tá certo? Vamos lá? Então, vamos lá. Um break rapidinho, a gente volta em 1 minuto. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, 12:03, estamos de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187, na Vila Matias, ali entre a Ana Costa e a Senador Feijó. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências que subiram a serra na capital paulista, Grande São Paulo e ABC, Cicobi Unimais Metropolitana. Tá aprendendo aí, João? Você que é menino da Vila, com essa aula que o Caio está dando para a gente, você deve estar coçando aí para fazer uma pergunta pro Caio. Fique à vontade aí, João. Caio, minha pergunta é como o Santos chega para a Copinha, né? O Santos que não tem tido boas participações na Copinha nos últimos anos. Se eu não me engano, a última vez que o Santos participou de uma semifinal foi em 2014, quando foi campeão. Em 2018 até chegou nas quartas, mas tomou de 4-0 para o Internacional. Então, eu sei que o importante de uma competição de base é revelar jovens atletas, mas é muito bom ver também o time disputando finais da Copinha, né? Eu queria saber como o Santos chega, se o Santos chega forte para essa edição da Copinha, lembrando que a Portuguesa Santista também vai disputar a Copinha do ano que vem, Alex. Eu acho que o Santos ele chega melhor do que o cenário sugeria antes, tá, João? Porque, como eu falei, né, o Santos passou por muitas reformulações de comissão técnica, de jogadores subindo e descendo, né? Isso daí é bom e ruim, né? É sempre uma faca de dois gumes. E, até falando em faca de dois gumes, uma coisa que você falou que é importante, faz tempo que o Santos não é competitivo numa Copinha. E o termo competitividade geralmente serve de... Não vou dizer que serve, mas é meio polêmico na base, porque muita gente fala assim, a base é só para revelar, ou a base não sei o quê. Não é só isso, né? A gente tem que relevar, volto a falar, tem que relevar muito o contexto. O jogador que está acostumado a decidir na base, decide no profissional. Eu falei até recentemente isso no Twitter, por exemplo, sobre a partida do Marcos Leonardo contra o Fortaleza. Ele sempre foi um jogador que decidiu por Santos na base. Então, se é um jogador que decide na base, ele não vai ter medo de decidir no profissional. Ele pode até não conseguir em alguns momentos, muito pela experiência.
mas é um jogador que já fez isso antes. E é isso, por exemplo, até para ficar no rival que o Santos acabou de enfrentar, o Palmeiras. É um time que está cansado, né? E não tem copinha, né? Mas assim, é um time que tá cansando, entre aspas, de empilhar título na base. Em Paulista, torneios internacionais, disputa quase toda hora mata-mata no Campeonato Brasileiro. Então, para esses times, para Danilo, para Patrick de Paula, para Gabriel, esses garotos, disputar jogos grandes na base ajuda a performar no profissional, tá? Então, isso é muito bom. O que tem a favor do Santos, até um negócio que é um debate que a gente geralmente faz muito, né, quando vai falar de base, é que a pressão muita gente acha que não existe, né? Mas é uma pressão muito grande para jogador que sai da base do Santos. Mesmo alguns falam, não, a torcida gosta, outros falam que a torcida não gosta. Não, eu acho que não é nem tanto por questão de torcida, é por questão, lógico, do tamanho do Santos e da marca que virou a base do Santos, tá? Então, assim, entre aspas, não é qualquer um que está saindo da base do Santos. Então, todo jogador que sobe da base do Santos, por mais que ele não tenha tido um grande destaque antes, já todo mundo vai falar, pô, saiu do Santos, então ele tem que ser bom. Então, o fato dele ter que ser bom é meio que se fosse um moedor de carne para ele, o garoto que sobrevive a essa expectativa, porque o cara é realmente bom. Então, assim, e a gente sabe como é que é a cultura do futebol brasileiro, né? O torcedor não tem paciência, o diretor não tem paciência, não tem planejamento. Então, o jogador, muitas vezes, ele tem que sair por conta dele, por esforço dele. E acho que isso, não só levando em consideração o profissional, a gente pode levar em consideração para o Sub-20, tá? Porque o Sub-20 passou por isso. Então, não se imaginava, né, que a reta final do Sub-20 do Santos fosse ser positivo. Eu acho que é positivo, independente do Santos passar pelo Palmeiras ou não. O Santos atingir uma semifinal ou não. Por todo esse processo, né, de coisas erradas, né, que aconteceram no caminho, você está vendo jogadores evoluindo, o Juan evoluindo, o Barbosa evoluindo, até o próprio Renier que está voltando, né, evoluindo, o Breno se destacando, o Patati se destacando, em momentos agudos, né, em momentos em que você precisa de um jogador mais pronto, eles estão aparecendo. Então, pensando em Copinha, onde as primeiras 4 fases, né, que é a fase de grupo, e depois tem 3 fases pré até chegar uma oitava de final, acho que para o Santos vai ser um pouco tranquilo. Mas aí, você chegando umas oitavas de final, você já tem que, volta a falar, relevar o contexto, porque hoje não é só o Santos que tem uma base forte, né? O Santos tem uma base forte muito pela captação. Isso o Santos sempre vai ser muito importante. Mas você tem, por exemplo, o Atlético Paranaense, que trabalha mais bem feito na base, o próprio Palmeiras, São Paulo é muito forte na base, né? O Flamengo investiu demais na base. Então, o nível de exigência fica diferente. E aí vem a competitividade também. Times que estão muito acostumados a decidir jogos na base. Então, assim, é um momento bom. Falar assim, acho que o Santos vai bem para a Copinha. Não sei se é para time para brigar por título, acho que não é. Acho que essa pergunta tem que ser feita. Mas é um time que eu acho que não vai passar vergonha. Passar vergonha, talvez eu tenha exagerado. Mas é um time que eu acho que a gente vai poder se surpreender. Vai avançar. É um time que vai avançar, até para os jogadores que vão estar lá, vai ser uma copinha diferente. Uma coisa que é bom ressaltar para quem está assistindo. É de 01 até 03. De 01 até 04, na realidade. Ou seja, você vai ter 4 gerações diferentes, né? De jogadores de até 20 anos, com jogadores que podem ter 16 anos, ou seja, são 4 anos. Ou 4 gerações que você tem ali. Então, assim, você vai ver muito time que você nunca ouviu falar fazendo boas campanhas. Porque, às vezes, tem uma geração 03 muito forte, ou uma geração 02 muito forte. Então, assim, vai ser bem selvagem, diria. Então, assim, relevando todo esse contexto, o Santos pode se sobressair, porque cresceu no Sub-20, tem bons jogadores no Sub-17 do Santos. O Santos, inclusive, está, né, disputando o quarto de final do Paulista Sub-17, empatou com o São Paulo no jogo da ida. O Santos só pega pedreira, né, impressionante, mas tem jogado bem. Então, assim, é um time que pode surpreender. Não é o melhor momento de base do Santos, né, até pelo que o João falou muito bem ali, mas é um time que tem munição, tem cartas na manga que eu acho que pode surpreender muita gente. Muito bem, deixa eu dar uma prestigiada aqui nos nossos internautas, mandar as mensagens para o ar aqui, ó, o Emerson Santiago, salve nação santista, o Marcos Rodrigues, boa tarde, Sir Alex, muito obrigado pelo Sir, excelente live de ontem, parabéns, o Cadu Santos, bom dia, Alex, acho que só não é um bom dia para os amigos são paulinos, que apresentação constrangedora do time do CN, hein?
O Adonis Varacles, seria legal ver o Atlético Paranaense na Série B. O Aldemar Edmilson Baez, bom dia, jovens, Santos sempre Santos. O Rogério das Trufas, bom dia. Mas está demorando para entrar no ar. O quê? O programa? Não, a gente estava aqui com uns probleminhas, mas deu tudo certo no final. Estamos aqui firmes e fortes. O Alexandre Mendes, o Caio, para mim, é o cara que mais conhece o potencial dos jogadores de base do Santos. Fera, parabéns. O Wagner Nascimento, boa tarde, Alex. Parabéns pela live de ontem, por isso que eu não perco as suas lives, torço pelo Carille. E o Bruno é um bom jogador, esse rapaz aí do Vitória, né? Daqui a pouco até o Caio vai falar pra gente sobre ele. Vitória da Caldense estava no Vitória, né? O Eitimizobi mandou boa tarde a todos. O Cadu Santos, o Lucas Pires perdeu a vaga na lateral esquerda para o Pedrinho, que também é um bom jogador. O Eite está dizendo Carille até 2023. O Francisco Ribeiro, Alex, fica sossegado. O Santos vai empatar com o Flamengo 1-1, ganha do Cuiabá de 2-0. O Chicão, o Santista lá de Santo André. Até porque se confirmar mesmo que o Flamengo vai meter todo mundo de férias, já viu, né? Vai ficar mais fácil mesmo, mas não sei, né? O Rafael Silvano aqui está bravo com o Lessa, com o Vidente. O Eite tem que subir o Juan Seco e o Lucas Barbosa. O André Vieira, bom dia, Alex, abraços. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. Já que não temos um mecenas e como é nossa tradição formar jogador em casa, o investimento em estrutura da base é fundamental. O Roberto Carlos Vieira, o clube precisa contratar mais 3 caras que vêm para jogar, depois só coloca a molecada. O Eite cita aqui que o Fernandinho jogou bem, ele acha que faltou um volante pitbull. O José Silva, bom dia, Alex, vamos rumo à Copa Sul-Americana, abraço a todos. O Ocimar Souza, boas, Alex, ótimo programa, o Esporte em Destaque procura não perder um. Um abraço, obrigado, Ocimar. O Sidney F, boa tarde, Alex, convidados. O Cleiton Matos, parabéns pelo programa, opiniões muito equilibradas. O Eduardo Mendes, Santos vai classificar para pré-Libertadores, anotem. Eu tenho um pouco de medo da pré-Libertadores, tenho um pouco de trauma da pré-Libertadores, mas enfim. Ô Caio, diga uma coisa, de vez em quando eu brigo aqui com os torcedores, eu brigo no bom sentido, né? Porque eu falo para eles assim, eu conheço um scout de um time europeu, um brasileiro que trabalha para um time europeu, e ele sempre me falou assim, olha, Sandri, Ângelo, Kaique, Caio Jorge, Marcos Leonardo, o mercado sabe deles. Eles não vão durar muito tempo no Santos porque eles são monitorados, são joias que o Santos tem. Podem não chegar no nível do Neymar, obviamente, mas são jogadores muito acima da média. O Henrique Farinha, na live do Canal 10, falou ontem um negócio que muita gente ficou surpresa, mas se você parar para analisar, ele acha o Sandri o melhor volante que o Santos revelou desde o Clodoaldo, passando o César Sampaio, o Axel, todos esses que vieram depois. Não sei se o Henrique se empolgou, mas eu respeito a opinião. Eu estou até analisando, eu acho que ele talvez tenha razão, pelo potencial que o Sandri demonstra ter. O que você fala para o torcedor do Santos que ainda desconfia do Pirani, do Ângelo, do Kaique, a respeito desses jogadores que foram jogados no fogo essa temporada e tiveram que dar resultado assim a curto prazo, com pouquíssima experiência, Caio? Bom, vou começar pela parte boa, tá? E depois eu vou viajar uma coisa aqui, porque eu acho que é importante sempre falar sobre isso, porque às vezes o torcedor não leva muito isso em consideração. Mas o que o Santos tem de muito diferente das outras equipes, e é uma coisa que o Santos tem que manter pro resto da vida dele, em pensamento de base, é a captação. O Santos é excelente captando. O Santos tem captadores que vão em projetos, jogos de futsal, tem as escolinhas, né, os meninos da vila por aí. Então, você encontrar um jogador lá cedo, bem jovem, é a chave de sucesso do Santos e é a chave de sucesso para muita equipe grande na Europa, tá? Então, quanto mais tempo de casa o jogador tiver, melhor. Não estou falando que é errado ou que eu sou contra, por exemplo, você mandar scout para pegar jogador de outra equipe e passar para sua base. É bom isso, mas eu vejo, até pela cultura do Santos, até pela situação do Santos, o contexto do Santos, você tem um jogador de lastro na base do Santos, de cultura do Santos, tá, como clube, desde pequenininho. Daí você pega, Sandri, tá desde sempre no Santos. Caio Jorge, né, que já saiu, tá desde sempre no Santos. Mas são dois jogadores da mesma geração, 2002, né? Eles se conhecem muito bem. Daí você pega o Pirani, que também é 2002, jogador que tá desde sempre no Santos. O Marcos Leonardo,
produto de Meninos da Vila, né? Foi captado em Taubaté. Então, assim, conhece o Santos há muito tempo. Então, na hora, né? Por mais que a estrutura do Santos deixe muito a desejar, a estrutura do Santos não é digna para a história do clube, para a história de revelação do Santos, e também em comparação aos rivais. O Santos tem que pensar sempre nisso. Os rivais melhoraram demais, né? Em estrutura. Então, isso daí tem uma interferência direta, tá, na prospecção de alguns talentos. Mas você tem esses garotos que têm um tempo de casa muito grande, que sabe que na hora que eles subirem, que eles vão ter uma chance no profissional, e que a chance que eles tiverem no profissional, nesse moedor de carne que é o futebol brasileiro, eles vão ter que ter personalidade. Então, assim, é meio torto isso que o Santos faz, ou que o futebol brasileiro faz, mas é nisso que prevalece o jogador do Santos. Por isso que num jogo contra o Fortaleza, o Marcos Leonardo não tem medo de pegar a bola para bater pênalti. O Sandri, quando entrou, né, quando foi alçado a condição de titular contra o Grêmio, né, na Libertadores passada, fez uma das maiores partidas que eu vi de um volante no futebol brasileiro. Então, assim, eles sabem o que eles têm que fazer. Eles sabem o que eles não podem fazer. Eles sabem o que eles vão sofrer. Porque eles já estão há muito tempo aqui, né? Aqui eu digo no Santos. Então, isso é uma coisa certa, e ao mesmo tempo o fato de não mudar, né, para algo melhor, que é uma coisa errada, adicionado pela pressão que eles vão sempre sofrer. Eu acho que eu cheguei até a entrar nisso agora há pouco. O fato de pertencer, né, a uma marca, né, se a gente pode falar dessa maneira, Meninos da Vila como uma marca, sempre vai ter uma pressão extra. Não uma pressão que outro jogador de outra base vai ter. Talvez só a de Xerém, né, a do Fluminense, tem uma pressão enorme, porque lá no Rio de Janeiro é a melhor base em termos históricos, né? Então, assim, isso tudo, né? Realmente, isso tudo pesa. E a gente nunca pode esquecer que a gente está falando de adolescente, praticamente, né? Então, assim, o Ângelo é um adolescente, o Marcos Leonardo, 18 anos, muito jovem, o Sandri, quando pegou essa bomba, era muito jovem, e tem personalidade, porque eles já têm muito tempo de casa, então eles sabem como as coisas se desenvolvem. Então, é curioso isso, né? Não é o ideal, muitas vezes, né? Porque a gente sempre imagina... o futebol no Brasil nunca é o ideal, né, Alex? Mas, assim, o fato de ser muito exigente talvez seja aquilo que dá casca. Eu acho que eu sou um amigo, né, que trabalha como scout no clube, conheço ele, cara, gente fina demais. Você pode até perguntar para ele. Uma das discussões que tem na Europa, de jogadores que saem da base, né, de clubes grandes na Europa, geralmente falta isso que tem em sobra no Santos, né? Essa pressão, essa personalidade e essa agressividade, né, no bom sentido, porque ou vai ou racha, e muitas vezes vai, porque os caras já têm uma noção de que isso é o fiel da balança para eles depois, e muitas vezes jogadores jovens na Europa sabem que eles vão ter mais tempo, sabem que eles vão ter, entre aspas, uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Aqui não, né? A gente está cansado de ver torcedor, por exemplo, se o Ângelo erra um drible, já fala que o Ângelo não presta. Se o Santos não se o Ângelo não driblou 95 jogadores no primeiro tempo, nos primeiros 10 minutos do primeiro tempo, vão falar, não, ele só tem que entrar faltando 10. Então ele sabe, né, o quanto é difícil para ele. E não é só com o Ângelo, né? Aconteceu isso com o Rodrigo, com o Yuri Alberto, que agora está no Inter jogando bem. Então, assim, esses fatores externos atrapalham e ajudam, né? Ajuda quem tem uma personalidade muito forte, porque eu acho que depois disso é muito improvável que o jogador caia. Falando sobre o Sandri, acho que eu acho não, eu tenho certeza, ele foi o melhor volante que eu vi jogar na base com o Santos. Foi um jogador que não foi titular na seleção brasileira campeã mundial sub-17 de 2019, mas eu tive até a oportunidade de conversar com o Guilherme Daladeia, né? Assistir, né, uma entrevista dele ao vivo, em que ele falou, o Sandri só não foi titular porque ele estava voltando, né? Não só, quem foi titular foi o Caio Jorge, mas o Sandri estava voltando de uma lesão. Mas ele entrou em todos os jogos da seleção brasileira naquele Mundial e foi importante em todos os jogos da seleção brasileira. Por quê? Ele é esse jogador que, entre aspas, congela a bola. Ele congela o jogo. Então, assim, ele é muito técnico. Acho que em termos de técnica, ele é muito acima da média. É um jogador que, claro, na posição que ele tem, ele vai ter que ganhar mais competitividade defensivamente. Mas o fato de ele ser extremamente técnico já ajuda demais ele, o jogo dele, o jogo das equipes que ele participa. Porque na hora que você precisa, né, fritar o ovo, na hora que você precisa segurar a bola, no frigir dos ovos, é ele que vai fazer isso. Ele está acostumado a fazer isso, porque ele pertence a uma geração não só em que saíram bons jogadores do Santos, na geração de 2002, mas como uma geração do futebol brasileiro.
Uma geração que saiu não só, né, do Santos, mas saiu, por exemplo, o Gabriel Veron do Palmeiras, o Lázaro do Flamengo, entre outros, né, o Vitor, o Ian Couto, que está em Portugal já. Então é uma geração que está acostumada a ter que decidir jogos grandes. E o Santos é esse tipo de jogador. Ele pertence a essa categoria. É um jogador que eu acho que se não tivesse tido a infelicidade, né, de ter sofrido uma lesão tão grave, teria feito muita diferença para o Santos. Porque para um jogador que tinha menos de 10 jogos como profissional no Santos, ter aguentado, né, tanta pressão que foi jogar mata-mata de Libertadores, tanto contra o Grêmio, mas foi muito bem contra o Barcelona, contra o LDU, alguns jogos grandes que ele teve que entrar durante o Campeonato Brasileiro, ele não iria sentir em 2022, 2021. Então, assim, o fato dele ser um cara muito acima da média é muito importante para o clube. João, a gente já para fechar o programa vai falar aí sobre a questão do Carille. Eu quero saber a opinião do Caio a respeito do técnico do Santos, se ele merece continuar ou não. Você tem mais alguma outra questão aí para o Caio, ainda a respeito de categorias de base, João? Então, minha última questão, categoria de base, o Santos tem muitos raios, como Neymar, Robinho, Diego, agora o Ângelo. Eu queria saber, tirando o Sub-20, tem alguém do Sub-17, Sub-15 que está despertando a atenção da torcida santista que pode pintar do Santos nos próximos anos na equipe profissional? Então, João, o Sub-17, eu acho que o jogador que mais me chama a atenção, até pela evolução dele, por ser um jogador que eu acho que o Santos não tem revelado recentemente, é o David Washington, né? O David, atacante do Sub-17. Ele tem feito... Na última partida ele não fez gol, o gol foi do Ian, né? No jogo do empate contra o São Paulo, que inclusive é bom jogador. Mas acho o David um pouco diferente, eu destaco ele porque ele é um jogador nascido em 2005, né? Jogador jovem também, mas bem jovem para a categoria até. Mas é um jogador alto, ágil e tem muito comprometimento tático. Ele pode ser ponta, ele pode ser segundo atacante, ele pode ser centroavante. Então ele joga em várias funções do ataque. Então, assim, é difícil você achar hoje um jogador alto, tão ágil e tão comprometido taticamente. E ele é um dos segredos, se a gente pode falar, da equipe que o Gabriel Bussinger dirige no Sub-17. No Sub-15, eu acho que tem jogadores que bastante torcedores já conhecem, especialmente né, que é o Matheus Lima, que vive um momento incrível na base do Santos. Jogador 2006, né, de 15 anos apenas, mas ele está num momento muito grande. O Santos tem o Cauã Christian também, que é um jogador muito forte, né, 2006 também. Pode ser ponta, pode ser segundo atacante, pode ser referência. Então, assim, tem uma fornada boa vindo aí. E acho que agora o Santos tem, especialmente nessas duas categorias, né, o Sub-15 e o Sub-17, o Santos está bem servido de treinador. Tanto é que mesmo contra equipes que vivem, tá, um momento competitivo mais forte do que o Santos está classificando, o Santos está indo. Então isso é muito importante. No parâmetro geral, o Santos está conseguindo fazer um trabalho mais sustentado. Muito bem, meus caros. Olha, 12h24, a gente está caminhando para o final do programa. Ô Caio, o que você pensa do trabalho do Fábio Carille? Ele chegou no Santos com o rótulo de defensivo, de retranqueiro. Tem gente que me manda mensagem, tem que mandar o Carille embora, dispensar todo mundo e tal. Eu já dei a minha opinião, eu sou contra trocar o treinador agora, porque primeiro eu acho uma grande sacanagem, porque o cara salvou o Santos do rebaixamento. A defesa melhorou bastante. Eu acho que todo profissional tem o direito de fazer um trabalho em qual ele não seja colocado na fogueira. Ou seja, planejar, fazer pré-temporada e coisa e tal. E aí surgiram esses nomes, né, desse Bruninho Meia, do Richard, de volante. Eu vi uma explicação tua sobre a questão da bola aérea, um volante que pode ajudar a interceptação de bola aérea. Aí você extinguiu o esquema com 3 zagueiros lá no canal do Felipe Noronha, eu acompanhei. Você acha que com esse perfil de reforços e com esse estilo de jogo, estilo de trabalho que o Carille tem, ele pode funcionar, dar certo no ano que vem aqui no Santos? Ou você é desses que acha que, por exemplo, independentemente do momento dos reforços, o Santos deveria partir para mais hoje eu chamo de aventura, trazer um técnico estrangeiro? Eu não vejo ambiente favorável hoje para você ter um técnico estrangeiro. Por isso que eu defendo a continuidade do Carille, mas eu queria ouvi-lo a respeito desse tema, Caio. Bom, é uma boa pergunta. Eu acho que, assim, depende muito também do que pensa o Edu Dracena, né? Se ele vai querer um time que joga... Bom,
vamos lá, né? Se ele vai querer um time que joga do jeito que tá jogando, tem que manter o Carille. Mas se ele quer um time que ofereça outras possibilidades de jogo, aí, obviamente, ele vai ter que ponderar. Eu acho que aí até uma coisa com o próprio Carille, vai conversar. Pô, a gente quer que você tente fazer o time propor mais o jogo, explorar mais alguns jogadores, porque eu acho que sim, ele fez um bom trabalho, mas acho que ele não explorou bem outros jogadores. Acho que, inclusive, até quem tem ajudado mais, ele não utilizou tanto, né? Não sei se também foi por questão do clube, né? A questão do Marcos Leonardo. Mas, pô, você perder tanto tempo com o Raniel, tendo um jogador que é muito melhor que ele no banco, para mim, isso tem que ser, sim, considerado. Até por tudo que eu falei aqui no programa, né? Independente da idade dele, já era um jogador que entregava mais, né, que o Raniel. Entregava no sentido de desempenho. Então, tem coisas a ser ponderadas, mas assim, eu sou a favor também de você parar para pensar. Cara, se até agora a gente ainda tá fazendo conta, né? Faltando 2 rodadas, o Santos está com 46 pontos, a gente já tá fazendo conta de rebaixamento, então dá para entender, né? Que o treinador ele vai estar nervoso, que ele pegou uma bucha, e ele conseguir competir, isso foi importante. Então isso também tem que ser relevado. Eu acho que se o Santos não vê panorama de uma mudança muito significativa, mantém, tá? Até pelo que você entrou na questão do treinador estrangeiro. Eu gosto muito de treinadores estrangeiros, mas depende do contexto, tá? A ideia, né? É importante, sempre bom ter isso em mente. Mas, por exemplo, muita gente vincula a Heinz, né, no Santos, o BKSS no Santos. Cara, que acompanha a carreira dele, sabe que, pô, você trazer 2 treinadores que são exigentes demais, que muitas vezes não levam em consideração o contexto do clube onde eles estão, para o Santos vai ser uma bomba, tá? Independente do cara ter boas ideias, etc. O BKSS, por exemplo, teve 2 chances em 2 gigantes na Argentina e não deu certo. Por quê? Quis impor de qualquer jeito o jeito dele no clube. Não é assim. Se na Argentina, onde ele é muito conhecido, não conseguiu fazer isso, como é que ele vai dar certo no Santos? Não é que como é que ele vai dar certo, né? É um problema maior. O Heinz, ele conseguiu sair pela porta dos fundos no Atlanta, né? O Atlanta United na Liga Norte-Americana. Ele foi excelente no Vélez, foi muito bem no Argentinos Juniors, mas, pô, na hora que ele quis, entre aspas, né, forçar a cultura dele em outro clube, não deu certo. Então, assim, você tem que ponderar isso tudo. O futebol brasileiro é muito difícil. É diferente, por exemplo, do caso do Vojvoda, né? Que quando o Fortaleza trouxe, bom, quem acompanha a carreira dele sabe que ia dar certo, porque é um cara bem mais maleável, um cara que ele é muito mais compreensivo. Então, assim, às vezes esses treinadores que o torcedor pede, você tem que relevar o estilo dele, não o que ele traz taticamente, mas o estilo do treinador. Se é maleável ou não, se ele é compreensivo ou não. Então, assim, é muito mais contextual do que simplesmente aquilo que a gente vê numa partida de futebol. O futebol vai além das 4 linhas. Então, assim, para um momento em que o Santos não vai fazer investimentos grandes, para um momento em que o Santos não vai ter contratações de alto nível, né, se a gente pode falar, eu acho que você tem que pegar alguém que consiga fazer isso. E aí, uma coisa que o Carille também se o Carille for mantido, ele vai ter que ter em mente, né? Porque ele vai ter que utilizar mais a base. Ele tem sido importante para o Ângelo, foi importante para o Pirani nessa retomada, mas, assim, ele vai ter que entender que ele vai ter que dar muito mais atenção, né, para jogadores que estão subindo do que pedir jogador. Então, assim, se não tem perspectiva de uma mudança drástica, mantém até pela continuidade. Porque agora ele está começando a pegar, né, noção de quem ele pode confiar. Acho que ele vai fazer o quê? 3 meses de Santos, né, mais ou menos? Então, assim, é pouquíssimo tempo, né, para um treinador fazer uma análise mais completa. Inclusive, ele estava no jogo ontem contra o Palmeiras, né, pelo Paulista Sub-20, isso é importante. O treinador profissional ele tem que estar sempre acompanhando a base. Então, eu acho que isso mostra que talvez ele esteja interessado em ficar no Santos também, né? Então, isso pode fazer a diferença. Hoje, inclusive, daqui a pouco, 13h, tem uma coletiva do Carille, que eu não sei se ela vai ser ao vivo na Santos TV ou se ela vai ser só uma participação dos repórteres e depois esse material vai ser divulgado na Santos TV posteriormente. Inclusive, até o Lucas Mussetti postou isso agora há pouco, uma oportunidade até para perguntar para ele algumas coisas além do dia a dia do pós-jogo, né? Melhor dizendo, além do pós-jogo, ele vai poder falar sobre outros assuntos. Eu desconfio que alguma coisa está pendente, porque se tivesse tudo certo, a diretoria e ele já teriam falado, está tudo certo para o ano que vem.
E isso que o Caio falou é importante. Se o Carille estiver achando, olha, eu quero jogar, como ele disse no Band Esportes, no 4-4-2, não quero mais jogar com 3 zagueiros. Então, meio que ele está impondo a necessidade de contratar 2 laterais. Se o Santos não puder contratar esses 2 laterais que ele quer, né, se esse tipo de coisa for pesar na continuidade do trabalho, pode ser um problema. Eu espero que haja um acerto. Eu acho que o Santos, o ano que vem, ainda vai ser um time que vai precisar se defender mais, que vai precisar ser um pouquinho mais reativo. Aí, se os meninos forem crescendo, se um jogador desse, como esse Richard, por exemplo, acontecer com ele o fenômeno Arouca, o cara vem para cá e de repente cala a boca de todo mundo. Ou esse Bruninho Meia, vai que ele estoura aqui, não sei. O futebol também tem essas coisas, né? Muitas vezes o cara se adapta num ambiente, numa estrutura diferente, ele consegue crescer. Mas quem sabe a gente possa exigir um time um pouco mais ofensivo, um pouco mais bonito. Mas eu acho que o torcedor tem que ir com calma, tem que ir devagar, e a diretoria do Santos tem que ser muito, muito sábia na hora de tomar essa decisão do planejamento do futebol, que eu imagino que já esteja acontecendo. Não dá para esperar muito mais o ano que vem, tá certo? Meus caros, 12h32, o papo está excelente, a gente está recebendo várias mensagens aqui parabenizando pela presença do Caio. Inclusive, eu pedi o empréstimo dele para o Felipe Noronha, mandei a mensagem para ele, além de pedir o contato, falei, você me empresta? Porque eu sei que o Caio faz análises recorrentes lá no canal do Felipe Noronha. Falei, me empresta o Caio um dia para participar do Esporte em Destaque, se o Noronha liberar teu passe de novo, eu trago você outras vezes aqui para a gente conversar sobre base, sobre contratações, aí agora, ainda mais agora nesse período, né, janeiro, dezembro, que pintam esses jogadores novos, para a gente poder analisar. Eu confesso, eu falo para vocês, eu não consigo ver, até por força das minhas atividades profissionais, eu não consigo ver futebol como eu gostaria. Aliás, eu só estou vendo esse monte de jogo aí, Chapecoense, Cuiabá, só para bater bumbo mesmo, porque se não fosse por isso eu não estaria assistindo, não. Mas, enfim, o Caio é um cara que acompanha tudo, pode trazer com propriedade essas informações e, assim que possível, voltará ao programa. Caio, obrigado pela participação, parabéns aí pelo teu trabalho e se puder, realmente volte aqui ao Esporte em Destaque, tá certo? Pode deixar, o Noronha é um cara maleável também, ele empresta, pode ficar tranquilo, Alex, mas obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar, espero que tenha respondido as perguntas da maneira que vocês esperavam, e pode contar comigo, na próxima tamo junto. Grande abraço a todo mundo. Muito obrigado. João, algum destaque final aí do estúdio? Felipe Brandão aí nos bastidores, vocês nessa dobradinha aí hoje. Então você está confiante que, acho que segunda-feira o Santos entra em campo livre da Silva, como diria outro. Aliás, alguém mandou mensagem aqui, João, você está incumbido, vou mandar a missão para você, que o rapaz citou aqui, que tem um moleque no Sub-15, aliás, já tinham me falado, o nome dele é Arthur Frutuoso, não é meu parente, mas diz que é craque. Próximo raio do Santos, sua missão, entrevistar o Arthur Frutuoso para o Boc News, para saber se o rapaz é bom de bola mesmo. Tá bom, João? Um abraço, bom final de semana, o seu destaque final aí, tá certo? Obrigado, Alex. Eu vou falar um pouco do Carille, uns 2 minutinhos, no máximo, prometo não me alongar. Eu acredito que o Carille tem que ser o técnico do Santos em 2022, mas tem que dar condições para o Carille trabalhar. Essas condições que eu falo é assim, o Carille, se perder o Campeonato Paulista numas quartas de final para o Red Bull Bragantino, por exemplo, não ser demitido, né? Dar oportunidade para ele trabalhar, porque ele pegou uma bucha muito grande. O Fernando Diniz deixou o Santos numa situação muito delicada, perdeu jogos para equipes de menor porte, que o Santos se complicou muito no campeonato, e o Carille conseguiu ajeitar o time, e eu acredito que esse seja o espírito do Santos para 2022. Uma equipe um pouco mais reativa, e esquecendo, para a torcida do Santos tem que ter na cabeça que não é só futebol bonito, futebol arte, as condições do clube não permitem isso. Então, sem treinador para fazer média com a torcida, o Santos tem que fazer o arroz com feijão nesse momento, e eu falo, títulos é muito mais importante do que um futebol bonito. Quem não se lembra, de 2019, o São Paulo fez um excelente trabalho, mas não ganhou nada. O Carille no Corinthians, com futebol feio, com futebol pragmático, conseguiu ser tricampeão paulista, e desde quando o Santos não é campeão? Já faz desde 2016 o último título do Santos no Campeonato Paulista. Ou seja, é importante manter o Carille, trazer algumas peças, né, alguns jogadores para reforçar o elenco, já que só a base é complicado, porque
a temporada do Campeonato Brasileiro é muito longa, já que ano que vem tem Copa do Mundo, ou seja, mantendo o Carille, o Santos pode, quem sabe, sonhar com brigar por um título paulista, um título da Copa Sul-Americana, que eu acredito que o Santos vá mesmo para a Copa Sul-Americana, já que a Libertadores ficou um pouco mais difícil neste momento, Alex. Muito bem, valeu, João, obrigado. Olha, o pessoal, o Júnior está dizendo aqui que o Arthur é do Sub-13, o Arthur Frutuoso. E tinha aqui perguntas que o pessoal mandou para o Caio sobre jogadores estrangeiros e tal. Numa próxima oportunidade a gente vai, talvez, deixar a base um pouquinho de lado e falar sobre a prospecção de talentos, né? Isso é importante, você ficar de olho aí em jogadores do exterior, jogadores do interior do Brasil, você ficar de olho, aliás, é uma política que já deu certo no Santos no passado, né, com a vinda do Giovani, com a vinda do Elano, do Renato, de tantos jogadores aí que o Santos pesquisou e trouxe e deram certo, tá certo? Tá certo é ótimo, né? Mais certo do que isso não tem. Então, vamos nessa, agradecendo ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e edição, a você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Na segunda-feira a gente está de volta, eu estarei de volta, provavelmente aí no estúdio do Boc News, às 11h30 da manhã. Aí vai ser pré-jogo, né? Vamos falar dos jogos que vão ter acontecido, mas o pré-jogo para Santos e Flamengo que acontece na segunda-feira lá no Maracanã, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira.